Capacidade governativa. Olha só, para quem estuda para concurso há um pouco mais de tempo, ou para quem está estudando para esse concurso, vocês devem ter uma parte do seu edital, principalmente na parte específica, que está ligada à governança e governabilidade, né? Inclusive, tem vários conceitos e de vários autores diferentes ligados à governança e governabilidade. Capacidade governativa dialoga com estes dois conceitos, governabilidade e governança. Só que, apesar de dialogar com estes dois conceitos, não é a mesma coisa. E eu quero trazer isso para vocês de maneira muito clara, por quê? Porque a gente sempre tem que entender a intenção da banca quando ela põe um tópico no edital. Ora, por que no mesmo tópico de presidencialismo, a banca botou capacidade governativa? Pensa. Não seja decorebista. Reflita. Você está diante de uma prova desafiadora. Se o edital colocou no mesmo tópico presidencialismo e capacidade governativa, ele quer saber o papel da presidência da República, a capacidade da presidência da República em governar. Só que o edital não botou a palavra governança e nem a palavra governabilidade. O edital colocou capacidade governativa. E com isso, o edital cravou um conceito específico, que não é nem governança e nem governabilidade. E eu vou explicar para você, então, agora do que se trata, tá bom? Então, vem aqui comigo, ó. Pega esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês, ó. Independentemente da ideologia política, os governantes se deparam com desafios similares. Vem cá. Antes de tudo, deixa eu até colocar grande aqui. Isso aqui. Quero que você pegue isso aqui comigo. Não quero agora que você pense em governo, de esquerda, direita, centro, periferia, norte, sul, branco, preto, colorido, não quero nada. Quero só que você pense o seguinte, o cara ganhou a eleição, assumiu o presidente da República. Ele vai ter desafio. Como é que é o tópico do seu edital? Desafios do Estado Democrático de Direito e Cidadania. Então, nós estamos o quê? Que pensar o quê? Quais são os desafios ligados a quê? A implantação de um Estado democrático de direito e de cidadania, certo? E por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque está escrito na nossa Constituição que o Brasil é um Estado democrático de direito. Então, todo governo que governa sob esta Constituição precisa se preocupar em continuar implementando um Estado democrático de direito que garanta todos os direitos de cidadania reconhecidos e consagrados constitucionalmente. Tá bom? Beleza. Soluções ele vai encontrar para poder implementar um Estado democrático de direito com os direitos de cidadania. A solução que ele vai encontrar vai depender muito da capacidade governativa dele. Até agora eu não disse nada, eu só criei um esquema. Olha lá, então. Então, independentemente da ideologia, os governantes se deparam com desafios similares que dependem de sua capacidade governativa. E agora sim, o que é capacidade governativa, prof? Segundo a professora Maria Helena de Castro Santos, que usou pela primeira vez este termo, capacidade governativa se refere a um sistema político, habilidades de um sistema político em
formular e implementar políticas públicas que respondam eficazmente às necessidades da sociedade. Tem tudo a ver com o seu edital. O que é capacidade governativa? É sistema político capaz de formular e implementar políticas públicas. Então, qual que é a capacidade do presidente da República, né, do Poder Executivo, no processo de implementação, de formulação e implementação das políticas públicas? Então, não basta a gente saber o ciclo da política, né? Reconhecer os problemas. Você estuda isso lá na disciplina de políticas públicas, especificamente, você estuda todo o processo de, né, todo o ciclo de políticas públicas, né? A fase do desenho da política, a fase da implementação, a fase do controle. Ah, e tem uma fase anterior, a fase da disputa das agendas. E aqui, principalmente, que entra o presidencialismo. Sabe quando a gente está estudando o ciclo de políticas públicas? O ciclo, e aí não, tem vários autores, né? Então, nem vou consagrar nenhuma abordagem específica aqui da teoria da política pública. Vamos pensar naquela etapa em que os atores eles estão disputando, né, a elaboração da agenda. Então, vamos pensar, será que a agenda da segurança pública ela é importante? Aí o governo fala, não, eu vou priorizar a agenda econômica. A gente vê isso o tempo todo no jornal. Não, agora o governo tá privilegiando a agenda econômica, agora ele está privilegiando a agenda ambiental, agora ele está privilegiando não sei o quê, né? Então, tem um momento da política nacional, que é a agenda política. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos debater segurança, educação, saúde, as chamadas pautas do comportamento. O que nós vamos debater? Onde que nós vamos alocar os recursos públicos, né? Então, essa discussão, ela faz parte da capacidade governativa, né? Por quê? Porque é um momento fundamental que o governo, o presidente da República, no presidencialismo, ele vai dizer: eu gostaria de debater a pauta econômica. É mais importante para o governo a gente discutir o que agora? A pauta X ou a pauta Y. E por que eu estou falando do governo? Por que eu estou falando do presidente? Porque no seu edital está escrito presidencialismo, capacidade governativa, não é? É sobre isso. Então, o que é capacidade governativa dentro da chave do presidencialismo? É o poder executivo, é o presidente tentando colocar a sua pauta política e, a partir da sua pauta política, formular e implementar política pública dentro daquilo que o Poder Executivo gostaria de discutir, daquilo que é o plano de governo do governo. Por quê? Porque o presidente, o chefe de governo, o chefe. Deu para entender? Bom, ótimo. Então, isso é capacidade governativa. Então, na prática, a gente está aqui estudando o quê? Agenda política. É isso que nós estamos discutindo. Quando a gente está pensando em debater capacidade governativa no presidencialismo, a gente está estudando esse grande jogo do sistema político, que é a montagem pauta política. É a montagem da agenda política, tá bom? Tudo bem? Só lembrando uma coisa aqui, eu vou definir um pouquinho mais profundamente capacidade governativa, tá? Só prefeito de prova e também para nos prevenir de cair uma pergunta mais teórica, tá bom? Então agora você já entendeu do que se trata esse tema, você tem o feijão com arroz, só que eu quero dar uma aprofundada nisso aqui. Vem comigo? Então vem cá. Ó, capacidade governativa dialoga com governabilidade e governança.
Você lembra o que são esses dois conceitos? Vem aqui comigo, ó. Governabilidade diz respeito às condições sistêmicas e institucionais que permitem o exercício do poder, tá? Então envolve o quê? A forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema de intermediação de interesses, tá? Então, é bem dentro do quê? Da política. É o jogo da política, galera, tá? Então, a capacidade de implementação da política pública, quando a gente está falando de governabilidade, tem muito a ver com essa habilidade do governo de executar a sua agenda dentro das estruturas sistêmicas existentes. Então, traduz para o dia a dia, professora, é do tipo de acordo, de negociação, de aliança, de troca de favores, de interesses, toda parte da política institucional e dentro das estruturas, tá? Então nós estávamos falando porque no sistema brasileiro os partidos eles são super fortes, porque tudo funciona a partir dos partidos políticos, tá? Então, não, ninguém mais confia no partido político. Uma coisa é o sistema eleitoral, outra coisa é como as instituições funcionam. Então, se a gente olha lá no parlamento, tem as bancadas parlamentares, tem os líderes das bancadas, os líderes dos partidos, né? Então, o funcionamento, a gente chama de funcionamento colegiado, tá? Então, são todas essas negociações que se dão por dentro das estruturas. Fechou? Mas é o campo da política. E o campo da política é o campo da negociação, é o campo humano. Adoro, né? Então é esse jogo todo que a gente vê acontecendo quando a gente liga a televisão. Governança é operacional. Aqui é instrumento. Quais são os instrumentos que eu tenho para implementar uma política? Por exemplo, recurso, dinheiro. Eu preciso fazer uma política, sei lá, de vacinação, mas eu não tenho dinheiro para comprar vacina. Então, eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade de governança, tá? Então, governança é operacional, é técnico, tá aqui, ó. Governança é como a autoridade é exercida na administração dos recursos econômicos e sociais. Então, a gente está pensando em práticas, a gente está pensando em mecanismos, tá? Então, aqui, envolve a relação entre o governo e a sociedade também, certo? Por quê? Porque aqui, nessa relação, a gente vê a operacionalização. Como é que o governo chega lá para o povo? Por meio da vacina. Se a vacina não chega, o governo não chega, entendeu? Como que eu vou... direito à educação, ai que lindo, agora recurso, abre uma escola, põe um professor, o Estado chega, o governo chega, e aí eu tenho uma relação entre governo e sociedade. Então, governança tem a ver com recursos, certo? Prática e instrumentos que vai estabelecer a relação entre governo e sociedade, certo? Perfeito. O que a professora Maria Helena ela fala? Ela fala assim, gente, durante todo o tempo, e assim cai em concurso, esses dois termos, governança e governabilidade, eles são aplicados de maneira separada. Então, quando eu quero falar sobre política, eu falo de governabilidade. Quando eu quero falar de política pública, implementação de política pública, recurso, eu falo de governança. Falo assim, mas na vida real e concreta, não tem um centavo que o governo consegue implementar se ele não negociar. A Maria Helena vai falar, hein, professora Maria Helena. E para mim é o que vai cair em tua prova, porque tá lá no edital. Qualquer recurso, por menor que seja, que vai ser implementado na política, precisou antes ser negociado. Não existe governabilidade, não existe governança sem governabilidade. Ora, então por que nós vamos... Por quê? Porque se eu quero analisar um governo, por que eu vou usar dois conceitos? Bora usar um conceito só. Conceito
Capacidade governativa. Porque no conceito de capacidade governativa, ela propõe que a gente analise, né, o governo de maneira holística, ou seja, na sua totalidade, ou seja, na sua capacidade política e na sua capacidade administrativa. Como que ele negociou o recurso e como que ele implementou o recurso. Então, leia comigo esse trecho aqui, ó. Essa definição geral de capacidade governativa serve bem aos nossos propósitos. Por um lado, engloba tanto as características operacionais do Estado, em que se analisam a eficiência da máquina administrativa, novas formas de gestão, mecanismos de regulação e controle, com sua dimensão política, em que se investigam as características das coalizões de sustentação do governo, do processo decisório, das relações executivo-legislativo, do sistema partidário, da sua atuação do judiciário como ator político e a capacidade de liderança e coordenação do governo. Maria Helena de Castro Santos. Governabilidade, governança, capacidade governativa, algumas notas. É um texto que ela escreveu e está publicado no ENAP. Você acha que isso aqui tem chance de cair na sua prova? Isso aqui tem chance de despencar na sua prova. Pode até cair esse texto aqui, se bobear. Esse trecho aqui, tá? Por quê? Porque aqui, nesse texto aqui da Maria Helena, nota sobre governabilidade, governança e capacidade governativa, ela propõe que para a gente ter um estudo melhor, mais eficiente sobre tudo isso aqui, a gente tem que juntar as duas coisas. A gente tem que olhar para a dimensão operacional e para a dimensão política. Juntar tudo, né? Para entender bem a capacidade governativa do Estado brasileiro. Então, olha só, capacidade governativa, a gente tem que fazer uma integração de conceitos. A capacidade governativa é proposta para integrar e superar as limitações dos conceitos de governabilidade e governança. Tem que adotar uma abordagem holística. Refere-se à habilidade do sistema de formular e implementar políticas eficazes que atendam às necessidades da sociedade. Dimensões abrangidas. 1. Operacional e administrativa. 2. Política institucional. A dimensão operacional está ligada à governança, enfoque eficiência, eficácia administrativa. Na política institucional está ligada à governabilidade, estabilidade, legitimidade das políticas. Vamos sistematizar num quadrinho? Olha aqui, ó, para não esquecer mais. Olha lá, ó. Capacidade governativa, aspectos operacionais, implementação das políticas públicas, gestão, regulação, controle. Aspecto político, formulação de aliança e coalizão de apoio. Relação entre os poderes. Certo? Fechou? É isso. Capacidade governativa. Agora, capacidade governativa no presidencialismo. Então, está querendo saber muito o papel do presidente da República, do Poder Executivo, nessa coordenação aqui, tá? Lembra disso. Então, vamos lá. Aspectos teóricos. Formulação de políticas públicas, implementação das políticas públicas, tá? Então, eu coloquei, vou destacar algumas coisas aqui, ó, para não ficar muito longo, depois vocês leem. Conhecimento técnico, criatividade política, para desenhar soluções adequadas. Interessante isso, né? Então, você vê que aqui, quando a gente traz o conceito de capacidade governativa, a gente sai daquele aspecto um pouco mecânico, né? Formalista. Então, você tem que ter criatividade para desenhar essa política. E aqui eu vou trazer um elemento fundamental hoje, né? Que é a transversalidade. Eu vou falar de uma coisa aqui importantíssima para vocês, que eu acho que é um estudo de caso
para essa prova, tá? Não vai cair desse jeito, mas é um estudo de caso. Março de 2023, 2024, março de 2024, saiu uma pesquisa que mostrava a queda da popularidade do governo federal, né, do presidente da República. Então, caiu dados mostrando a queda da aprovação, né, da presidência da República. E logo na sequência foi chamada uma grande reunião ministerial. Então, o presidente da República e o seu gabinete ministerial. Em uma das falas do presidente, o presidente diz assim: vocês não podem ficar cada um no seu ministério. Vocês têm que defender o governo. Mas em que sentido ele falava isso? Vocês têm que defender a política pública do seu colega. Não é só a sua política de educação que importa. Para a sua política de educação dar certo, política de saúde tem que dar certo. Política de saúde dá certo, política de desenvolvimento social tem que dar certo. Política de desenvolvimento social dá certo, política econômica tem que dar certo. Então, vocês, ministros, têm que ter um pensamento transversal. Juro do céu que o presidente falou isso. A hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, tô falando, não tô louco, é isso que vai cair na prova desse povo. É isso que vai cair na prova desse povo. Olha só, você está analisando? Vira o presidente na reunião do gabinete e diz: para esta política dar certo, aquela tem que dar certo, aquela tem que dar certo. E vocês, ministros, têm que ter um pensamento transversal. Criatividade no desenho da política. É isso que ele está dizendo. Você não vai pensar na saúde só pensando em vacina. Você não vai resolver o problema da saúde desse jeito. Você não vai resolver o problema da educação desse jeito. Você tem que ter uma parada chamada transversalidade. Então, no desenho da política pública, dentro do conceito de capacidade governativa, a gente tem que pensar em transversalidade. E, além disso, transversalidade, juntar ou fundir ou fazer atravessar, transversal, fazer atravessar os temas, saúde, educação, desenvolvimento, economia, por exemplo, né? Além disso, dentro da transversalidade, fazer os marcadores sociais de raça, gênero, classe, né? E aí a gente tem interseccionalidade. Então vamos colocar aqui transversalidade mais interseccionalidade. Isso é a criatividade política para desenhar soluções adequadas dentro do conceito de capacidade governativa, tá bom? Dei a linha aí para vocês. O que mais aqui, ó? Implementação, mobilização de recursos administrativos e financeiros necessários. Isso aqui já é bem clássico, né? Muito importante. Desenvolvimento de coalizões de apoio. Destaca a importância da habilidade política do governo em construir e manter coalizões de apoio que possam sustentar suas políticas. Isso daqui é fundamental. Isso é fundamental principalmente diante do sistema de representação proporcional que existe no Brasil. Tá? Por quê? Representação proporcional. Por quê? Porque a gente não tem 2 partidos, a gente não tem 3 partidos, a gente tem muitos partidos, e além da gente ter muitos partidos, a gente tem federalismo, né? A nossa representação ela é proporcional e ela é proporcional por estado, né? Então, isso faz com que esta busca, né, pela criação e manutenção de uma coalizão de apoio, ela
ela é mais difícil, ela é em si um grande desafio para o governo. Por quê? Porque ele precisa dar conta dessa múltipla, né? Dessas múltiplas determinações de interesses. São interesses regionais, são interesses partidários, são interesses de grupos econômicos de interesses que estão institucionalmente representados de maneira fragmentária. O sistema de representação proporcional, do tamanho que ele é no Brasil, ele é bastante fragmentado. Então, para o governo conseguir fazer uma política de desenvolvimento regional, né? Vamos colocar nesse sentido, para equilibrar o desenvolvimento das regiões do Brasil, pode ser que ele tenha que favorecer mais uma região do que outra. Então, vai agora lá, a política do governo para abrir institutos federais, mais institutos federais no Brasil. O que eu olho? Vamos botar mais instituto federal onde? Onde tem menos, né, institutos federais, onde tem menos universidades. Vamos equalizar o desenvolvimento regional extremamente desigual do Brasil? Puxa, mas e aí tem o Senado, porque tem 3 lá de cada estado. E aí tem o deputado da região X, deputado da região Y, né? Isso é um desafio enorme para a capacidade governativa do país, do presidente da República, porque o presidente tem que criar um plano nacional, mas ao mesmo tempo, né, lidar com essa fragmentação de representação. Então, na capacidade governativa, a gente olha para este ponto com maior ênfase, tá? Porque na prática, uma pessoa avaliando um governo usando o conceito de capacidade governativa, ele vai dizer, às vezes o governo pode ter muito recurso, mas se ele não tiver aliança, ele não vai conseguir. Ele pode ter todo o recurso possível para, sei lá, distribuir vacina para o país inteiro. Mas se ele não tiver capacidade governativa, a vacina pode não chegar, sabe? Então, a implementação da política é algo muito mais difícil de se alcançar, e aí a gente vai reconhecer isso aqui, tá bom? Bom, contexto democrático. A capacidade governativa está relacionada à forma como o Estado interage com a sociedade, com as decisões políticas são tomadas e implementadas dentro de um quadro democrático. Por que também a Maria Helena, ela fala assim, a professora Maria Helena, ela fala o seguinte, sob uma democracia, o desafio é maior, porque a representação política é maior, é mais fragmentada, mas é mais possível. Por que ela é mais possível? Porque é mais legítima. Então, você se preocupa também na capacidade governativa de que estas decisões dos governos sejam pautadas por legitimidade democrática. Então, capacidade governativa nos quadros da democracia. Entende? Não é, quando eu digo assim que é mais fácil, é mais fácil não porque na execução, né? Na implementação. É claro que quando eu mando alguém fazer alguma coisa, você pode imaginar que é mais fácil. Menino, fica quieto, cala a boca, não fale mais comigo. Ele fica quieto, eu não preciso dialogar. Eu faço o que eu quiser. Então, você vai imaginar um governo centralizado, autoritário, ele é mais eficiente. Por quê? Porque ele gasta menos tempo com a democracia. Errado, né? Por quê? Ele gasta menos tempo com o debate, com a formulação, com a decisão. Então, a política é mais eficiente porque ela é mais rápida, mas ela é mais autoritária. E aí, não resolve nada. Então, na capacidade governativa, a gente não rifa. A gente não exclui a ideia de que a implementação dessa política com participação e controle popular é parte fundamental da capacidade de governo. Governar de maneira democrática e eficiente entra na conta desse conceito. No conceito de governabilidade e no conceito de governança, não entra discussão sobre democracia. Nesse conceito de capacidade governativa, entra.
E é por isso que dialoga com os outros tópicos do seu edital. Porque nos outros tópicos do seu edital, você estudou o quê? Democracia participativa. Não estudou? Conselhos, comitês, blá, blá, blá. A gente estudou isso. Capacidade governativa tem a ver com formular, com implementar, com construir coalizões e se relacionando com a sociedade de maneira democrática. Mais um desafio, né? E aí, a eficiência operacional do Estado, nem preciso dizer, sobre a qualidade, né, da administração pública. Ah lá, ó, os mecanismos de regulação, controle, as práticas de gestão pública popular e participativa, tá? Não vai esquecer, popular e participativa, justamente porque a gente está no conceito de capacidade governativa. Fechou? É isso. É só isso que você precisa saber, tá? Agora vamos meter um pouquinho só para você ver como já caiu uma questão conceitual em sua banca. Olha aqui, ó. Accountability, governabilidade e governança são categorias muito utilizadas pelos cientistas políticos e por profissionais especializados na área de administração pública, cujos conceitos são importantes para a compreensão da formulação e da implementação de políticas públicas. Nesse contexto, como se caracteriza o conceito de governabilidade? Olha só, a Cés Granhill perguntou sobre o conceito de governabilidade. E eu vou direto ao gabarito. Condições sistêmicas mais gerais sob as quais se dá o exercício do poder numa dada sociedade, refletindo características do sistema político, como a forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema partidário e a intermediação de interesses. Certo? Governabilidade. Governança é a parte dos recursos, é a parte técnica, né? Capacidade governativa. A Cés Granhill poderia perguntar isso. A sua banca poderia perguntar isso, né? No que se refere capacidade governativa? Se refere a pensar o aspecto político, o aspecto operacional, levando em consideração a democracia, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Política, operacional, com o sentido de fortalecer a democracia, com o sentido de fortalecer o aspecto da participação popular e tendo a presidência da República no processo de coordenação, papel central da presidência da República na coordenação desse processo político, certo? Deu para entender? Ótimo. Com esse conceito de capacidade governativa e presidencialismo, o próximo passo da nossa aula vai ser analisar o presidencialismo brasileiro e entender na prática a sua capacidade governativa. Te espero lá.